E aí a gente, depois de tudo isso, tenta voltar lá para o Paulo Freire, né? Onde é que isso vai se encontrar lá no Paulo Freire? Bom, como eu falei, né, com tudo isso daqui veio totalmente depois, todo esse estudo sobre o Sartre veio totalmente depois de eu ter elaborado a questão do homem lá no Paulo Freire, né? Então houve sim um certo distanciamento, mas a gente pode pensar então, a princípio, né, como tema proposto, o que há de influência do existencialismo na questão do Sartre, né? Segundo um autor chamado Fiorentini Geraldi, né? Ele vai dizer o seguinte: muitas reflexões apontam para o homem como um animal de reflexões e de crises, relações que não se excluem e têm na pessoa humana o seu ponto de convergência, político, religioso, social, lúdico, racional, individual, etc. O ser humano é tudo isso, mas não é nada disto isoladamente. E embora não tenha uma relação consigo mesmo, é no limiar do encontro com o outro que constrói a sua identidade. Né? Então, como pensar? A questão do Paulo Freire é justamente essa. Como pensar numa educação para este ser humano que é completamente inacabado, né? Que vive essas questões de angústia, desamparo, desespero? Como é que eu vou pensar numa educação que vai de encontro à autonomia, à liberdade para esse aluno, né? Para o Paulo Freire, que aí é a diferença que ele tem do Sartre, né? Existe a natureza humana, porque segundo ele o inacabamento nos fez seres éticos, né? Então, para o Paulo Freire, a natureza humana seria então uma espécie de ética, né? Ele chama de uma ética humana. E aí, de acordo com o pensamento freiriano lá, a gente vai pensar o seguinte: se cada um tem, se o ser humano que transgride, né, se a pessoa que transgride lá essa ética, né, ela deve ser assumida enquanto tal, a autonomia, ela deve ser então, a autonomia ela vai guiar toda a pedagogia do Paulo Freire, né? Esse livro, A Pedagogia da Autonomia, ele é o último livro do Paulo Freire, escrito por ele, né? Então seria aí talvez a obra mais amadurecida do Paulo Freire. E ele também não deixa de ser um reencontro lá com a pedagogia do oprimido, né? Nessa perspectiva é que Paulo Freire julga não mais ser possível existir no mundo sem nele estar inserido, ou no dizer próprio do Paulo Freire, né? Quer dizer, já não foi possível existir sem assumir o direito e o dever de optar, de decidir, de lutar, de fazer política. E tudo isso nos traz, de novo, a imperiosidade da prática formadora, de natureza eminentemente ética. E tudo isso nos traz, de novo, a radicalidade da esperança, né? Outra divergência lá no Sartre, né? A questão da esperança. Sei que as coisas podem até piorar, mas sei também que é possível intervir para melhorá-las, né? Obtém-se que o homem incluso, então, tal qual pensado por Paulo Freire, conquista a sua liberdade através de uma educação que melhor corresponda à sua formação ética e vocação ontológica, né? Segundo Paulo Freire, ele mesmo vai dizer acerca de si, né? Eu não sou esperançoso por teimosia, sou esperançoso por necessidade ontológica, né? Ou seja, de participar e intervir no mundo, ter esperança e ser mais, né? Então, quer dizer, toda a questão do Paulo Freire é como pensar uma educação para esse ser humano, né, que é esperançoso por necessidade ontológica, né, mas que nós, como nós vimos, assim, destoa um pouco do existencialismo do Sartre, onde outras questões estão em jogo, né, como a inexistência da natureza humana, né, e sim a questão da condição humana. E aí, a minha orientação a partir de agora para esse trabalho seria a seguinte, né? Como é que o professor, né, que diante da situação de uma sala de aula, né, se vê, por mais pejorativo que isso possa parecer, né, se vê desamparado, né, se vê desesperado, se vê angustiado, né, como é que o professor ele vai trabalhar essas questões pensando na inexistência da natureza humana, né, pensando em que ele trabalha numa sala onde existem 40 alunos de condições humanas totalmente outras, totalmente diferentes, né? E aí, uma coisa que nós até discutimos aqui na aula de
propostas pedagógicas, né, orientação pedagógica com o Luiz Fernando, professor Luiz Fernando, onde o Estado ele perde, de certa forma, o controle sobre o professor, mas também sobre a situação na sala de aula, né? Porque a partir do momento que o professor fecha a porta, ali a sala, ele se vira com a sala. Mas ele não encontra subsídio de como trabalhar ali com aqueles 40 alunos, com aqueles 30 alunos, né? Cada um com suas condições, com seu questionamento, com sua realidade, né? E também se sentindo, talvez, nessa angústia, nesse desamparo, nesse desespero, porque a escola, na verdade, ela se tornou, ela é jogada, né? Salvo as escolas onde exista, talvez, de iniciativa privada, né? Não tem base para isso. Talvez onde exista um maior controle sobre essas questões, né? Onde você ensina, na verdade, para o vestibular, né? Mas isso não é educação. Então, a minha fala vai mais nesse sentido, de nós fazermos, então, a partir de agora, a reflexão sobre essas coisas que eu trouxe, né? Sobre os conceitos do existencialismo, do Sartre, né? As semelhanças e as divergências existentes. Muito melhor. As semelhanças e as divergências entre o existencialismo do Sartre, né, e a proposta pedagógica do Paulo Freire, né, que até hoje é trabalhada e não cessam as produções de livros sobre ela também, né. Então, a partir de agora, então, a gente entra no debate e discute essas questões, né. A minha intenção foi justamente não trazer nada fechado, nada pronto, mas trazer essas questões para a gente fazer o debate aqui. Então, a gente está aberto para as reflexões que cada um queira fazer, perguntas para o Adriano, tá? E o horário dessa atividade eu iria até as 15 para as 3, né? Seriam 3 horas, mas se as pessoas estiverem dispostas, ou as pessoas que quiserem sair tiverem outros compromissos, tudo bem, né? Se as pessoas, outras, tiverem tempo e quiserem permanecer, a gente prolonga um pouco mais, tá bom? Como já fizemos outras vezes. Né? Você disse que a essência do existencialismo, quando eu fiz também o trabalho, começou na geografia, eu também peguei o essencialismo, você falou que o existencialismo precede a essência. Então, no caso, não haveria problema de depois essa essência inserir no homem, então, após existir. Ele poderia falar que tem uma essência, então, ou a partir do momento que o existencialismo vem antes, não vai existir a essência, ela não vai existir. A existência ela precede a essência, né? Então, isso, pelo que eu entendi, você está dizendo, pressupõe, então, independente de quem vem primeiro, existe a essência, né? Mas não existe uma essência unificadora da humanidade. Acho que a questão para o Sartre é essa. Eu não posso dizer que eu sou igual a você porque eu tenho a mesma essência, né? Então, talvez exista sim uma essência, né? Mas uma essência talvez individual. Se nós formos trabalhar um outro livro do Sartre, que é a literatura, né? Agora me fugiu o nome porque a náusea, né? Me fugiu o nome porque eu fui pesquisar e eu assisti o Lars von Trier, né? A Melancolia, e o primeiro título da náusea era justamente a melancolia, e acho que não tem livro melhor para compreender o que o Lars von Trier quis trazer ali, que é o sentimento de dissolução do eu, né? Dissolução do mundo. Então, na náusea, a gente percebe isso, né? O Roquetan, que é o personagem principal, ele é vazio. Ele é vazio porque ele percebe que não existe
essa essência unificadora do homem, que tudo isso na verdade é uma mera construção, e pensando numa mera construção, onde eu estou sempre em construção, né, essa essência pode ser também uma invenção. Então acho que o drama ali do Rouquetan talvez seria essa questão, assim, ele percebe que não existe algo no qual nós podemos nos afirmar enquanto seres essenciais, né? Essa essência ela é uma construção, né? Podemos pensar numa construção social, política, né? Talvez, mas é uma construção, né? Ela é uma construção surgida a partir da existência, a partir das condições. Por isso que o Sartre ele pega o conceito do Heidegger, que é de condição humana. Cada um nasce sob uma condição humana e vai constituir-se enquanto essência a partir dessa condição. Então acho que a questão do Sartre não existe uma essência que nos unifique enquanto seres humanos. Acho que não sei se eu respondi. Eu tenho alguns... Eu li o seu texto, eu achei ele bem interessante. No entanto, ele me chamou a atenção alguns pontos, assim, pontos que eu não conheço em profundidade Paulo Freire, não conheço em profundidade Sartre, além daquilo que eu sou compulsoriamente convidada a ler, né? Mas o que me chamou a atenção, primeiramente, do seu texto, na chamada aqui para o Café Filosófico, foi o título. Porque a concepção de homem em Paulo Freire e Sartre. E aí, quando eu li o seu texto, ele adquire homem enquanto categoria analítica. E de que homem que a gente está falando? Eu pego como referência teórica a Michelle Perrault, que é uma historiadora francesa, e a Raquel Soiré, que é uma historiadora brasileira do Rio de Janeiro. E aí, quando eu li o seu texto, todas as vezes que o Sartre fala do existencialismo e você faz as ligações com Paulo Freire, as citações, esse existencialismo que eu percebi, e agora eu quero fazer essa pergunta para você que tem mais profundidade aí, enfim, no tema, é que a liberdade de opção colocada aí pelo existencialismo do homem, ele é historicamente determinado enquanto homem sujeito masculino, corporificado o homem enquanto categoria sexual e de gênero. Eu não enxergo a mulher historicizada nesses postulados que foram colocados, tanto do Paulo Freire como do Sartre. E aí até a Raquel Soiré, em um estudo que ela faz sobre a história social das mulheres, ela coloca que isso não... E até a Virginia Woolf, e aí são vários escritos, a Virginia Woolf coloca sobre a invisibilidade da mulher na história e sobre a invisibilidade da mulher nos discursos históricos e filosóficos científicos. Eu acho que isso é importante nós colocarmos em discussão, porque o homem, enquanto categoria analítica, no discurso, por mais que represente a categoria de humanidade, ele representa, na sociedade patriarcal que a gente vive, o homem enquanto categoria sexual, nem tanto enquanto construção de gênero. E aí a construção de gênero, que é uma construção cultural e social, ela se mescla com a categoria de sexo, que é uma categoria biológica. Isso eu gostaria que você, se puder, falasse um pouco mais sobre. E outra coisa que me chamou a atenção é o especismo que fica bastante latente no texto, quando Sartre... Agora eu não sei se eu anotei aqui. Eu não sei agora se é o Sartre ou se o Paulo Freire que colocam isso nas citações que você pôs, nas citações literais, que é próprio da condição humana, a angústia, enfim, que os demais animais não são dotados de determinadas habilidades, e isso daí, na linha especista, legitima uma série de dominações e tal, uma linha bem cartesiana de concepção dos animais, considerando os animais como autômatos, os seres humanos enquanto... Os seres humanos aí naquela concepção iluminista de ser humano, que é o homem livre e tal, porque a mulher na Revolução Francesa ela foi excluída da categoria de cidadã, etc. Coloca
o homem, humanidade superior aos animais, e aí os animais sendo submetidos a toda a vontade, enfim, todos os desmandos da humanidade com relação a eles, assim. Então, isso me incomodou bastante. Eu gostaria que você falasse sobre, se possível. Podemos abrir para mais duas falas, né? Já são 2:21. Tá? Aí você pode, tá? Quem quiser ir, mais duas falas. Se ele quiser falar sobre o suicídio pedagógico, seria interessante, não, o suicídio pedagógico, é o professor faz. Eu queria. O professor faz assim, eu comete o suicídio pedagógico, resgata o que o aluno sabe. O aluno sabe. Acho que Eu tenho uma consideração sobre o que ela tinha dito. Me lembro que o Paulo Freire, no livro de Pedagogia da Esperança, ele mostra sensibilidade em relação a essas questões, vamos dizer, colocadas até por chamados teóricos da pós-modernidade, né, como questão de gênero e sexualidade. Ele está no momento dessa pedagogia da esperança, ele diz o seguinte, que ele se sensibilizou por conta das críticas que feministas fizeram ao livro Pedagogia do Oprimido, dizendo que era uma linguagem machista, né? Aí ele achou mesmo, né? Eu vejo até que essa ideia de um homem inacabado, construção, ele evidenciava, ele era coerente com essa ideia, porque ele mostrou, nessa revisão que ele fez de Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança, que ele estava assim, ligado aos tempos históricos e estava disposto a mudar, né? Novamente, o homem é um ser de construção, é um projeto, né? E ele muda ao longo da história, pelos problemas que aparecem. Realmente ele dá até exemplos, né? Assim, deveria ter somente mulher, se só tivesse um homem. Porque tem um homem aqui nessa sala, a gente usaria a palavra, no caso de aluno, alunos, não, né? Alunas. Então, basta ter um homem para imperar o masculino, né? Ele faz essa reflexão, né? Sensibilizado com as críticas que os feministas mulheres fizeram a ele. Não sei se alguém já viu esse chamado Pedagogia da Esperança.